No último Stories, vocês votaram, vocês escolheram e eu vou falar. Alienação parental. O que é? Quando acontece? Como se processa? Eu vou explicar isso para você agora. Segundo a Lei 10.318, alienação parental é interferência na formação psicológica de uma criança para que ela repudie um dos seus genitores. Traduzindo, a lei, ela determina uma série de condutas e olha só, a lei ela não determina como taxativa. O que é taxativa? Dizendo que são apenas essas condutas. Ela diz exemplificando e diz que demais condutas que também possam ser comprovadas através de perícia e declaradas judicialmente, que seriam condutas aonde, no meio da situação, um genitor coloca a criança contra o outro genitor. O artigo 2º da Lei 10.318 de 2010 exemplifica alguns tipos de condutas, que eu vou ler com vocês. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito de regulamentação da convivência familiar. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alteração de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar e dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. Essas condutas, como eu disse, a norma diz que são formas exemplificativas, mas podem ter mais condutas. Essas condutas elas são analisadas a partir de uma denúncia que pode ser feita por ação própria ou uma ação incidental, se você já tem um processo referente à guarda, aonde o juiz determina que um perito, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social averigue se existe alguma conduta que está alterando a situação da criança. É interessante nesse ponto você entender que a base nesses processos de guarda e até na própria questão da alienação parental é que o objetivo principal do direito de família é o bem-estar do menor, da criança ou do adolescente. Tanto que quando ele fala no seu artigo 6º sobre as sanções que irão ocorrer comprovada a alienação parental, ele diz: declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Entendendo que o objetivo é o bem-estar do menor, através da prova pericial, o que vai se buscar vai ser garantir condições de que essa criança, esse adolescente, tenha uma formação protegida e não possa entrar numa guerra dos pais, que, se existe, é problema deles, não é da criança. Agora você já tem noções básicas do que é alienação parental, mas sempre um conselho: procure um advogado para entender se o caso que você acha que é alienação parental pode ser enquadrado com isso. E ele vai te dar as orientações e as dicas fundamentais para que você entre com essa sua ação. Alguma dúvida? Manda nas perguntas que a gente vai respondendo nos próximos vídeos. Tchau!